Bem-vindas, manas, ao segundo episódio deste especial, que é uma homenagem a António Variações. Hoje vamos tratar do passado. No último episódio tivemos cá o Telmo Pires para nos falar do ícone e da importância cultural e de força que foi o António Variações e para nos falar deste trabalho que foi o Fado Variações, que também perdurará no futuro. Hoje, neste segundo episódio, vamos fazer uma viagem pelo passado. E esse passado parte pela mão e pela história e pelo caminho de Pedro Emídio. Alguém que na primeira semana do Além me bateu aqui à porta por eu ser Ribeiro, tal como o António Variações, que era António Ribeiro, e que a partir desse dia me deu a possibilidade de conhecer um amigo pessoal do António Variações, conhecer outras facetas de António Variações e perceber mais para lá do ícone pop cultural da nossa história. Perceber também a pessoa, perceber o humano, perceber a vivência e fazer parte de tantos momentos e tantas construções rumo à verdade daquilo que era a identidade de António Variações, como o Pedro fez ao longo destes anos. O Pedro Emídio foi amigo de António Variações, tenho a sorte de dizer que é meu amigo hoje, é das poucas pessoas a quem eu digo bom dia e boa tarde e, na verdade, hoje vem partilhar connosco mais sobre o seu percurso, mais sobre outra época, num outro Portugal, sendo diferente e sendo verdade. E vai ser uma conversa incrível. É uma honra receber o Pedro Emídio aqui hoje e vamos abrir a pista com um episódio para o lado especial. Abre a pista. Pedro Emídio, a pessoa que vocês vão agora conhecer e vão ter essa sorte e que eu tenho a honra de ter na minha vida e hoje aqui no Abra a Pista. Pedro, muito obrigado por aceitares este convite. Não, foi de vontade. Eu sei que sim, que tu não és pessoa para não... Se eu não quando queres... quando não quero, digo sempre não. Sou o primeiro a não me contrariar. Dizes não e dizes mais uma data de coisas. Se for preciso. Eu sei que sim, mas isso também é uma das tuas qualidades. Há uma coisa boa que eu tenho. São os 2 dicionários ativos. Eu acho que não é só essa coisa boa, mas pronto, de qualquer das formas, como eu sei que tu és uma pessoa de força e de verdade, não é? É uma honra, porque tu podias ter-me dito que não e ainda me ter chamado uma data de nomes, e pronto, e eu chorava. Obrigado por estares aqui no Abre Pista. Não tens que agradecer. Neste episódio, que é o segundo episódio de um especial que vocês estão a ver de 2, estamos a fazer uma espécie de homenagem a Variações, mas aqui também queria falar contigo para homenagear um bocadinho a tua história, que é tão incrível, e a pessoa que tu és e tudo aquilo que tu viveste e que tu também fizeste por pessoas como eu, hoje em dia. E então a primeira pergunta que eu faço sempre no Abra Pista é: quem é que é o Pedro hoje? Pedro é uma pessoa normal, nasceu com princípios, ou seja, nasceu normal como qualquer pessoa, teve princípios, quanto à minha maneira de ser, teve princípios e vivências que me formaram desta forma. As vivências que tive foram as que me formaram para a pessoa que sou hoje. É só uma questão, ou seja, é só uma questão dos princípios, que é o início, ou é uma questão da verdade com que se escolhe viver esses princípios? Começa pelos princípios e depois é o nunca falsearmos a nossa pessoa. Portanto, existe a verdade. Se a verdade não estiver nesses princípios, os princípios também não são bons. Mas nem sempre se vive com verdade, não é? Eu digo isto porque tu és uma força, sei que foste e ainda hoje és. Quando se tem medos e não se tem respeito, porque são duas coisas que ensinaram-me desde muito pequeno, que
nós nascemos com estes dois fatores, o medo e o respeito. Portanto, ou abandonamos o medo e ficamos com o respeito por tudo e por todos E por por nós, próprios, não é? e por nós, começa por nós e depois para os outros, ou então deixamos o respeito de lado e vivemos com medos. E eu achei que era mais digno viver respeitando-me e respeitando os outros do que viver com medos, porque viver com medos era viver no obscurantismo. E agora vou-te interromper só para falar para vocês aí, e essa é uma das grandes forças que o Pedro tem e que na verdade também escreveu a sua história, e por isso é que também estamos aqui hoje, porque escolher a verdade não é fácil muitas das vezes, não é hoje em dia, não foi noutros tempos, mas quando nós a escolhemos, coisas maravilhosas acontecem, não é? Vamos falar sobre tudo isso hoje aqui. E preparem-se, manas, porque nós hoje estamos em casa, a nossa, Pedro. Portanto, é assim, isto hoje é como se fosse uma tertúlia na casa da Amália. Estamos a brindar, vamos fumar. É assim, é assim. Estamos em casa. Como é que era, ou quem é que era e que sonhos é que tinha o Pedro dos 15 anos? Pedro dos 15 anos não foi uma pessoa com grandes sonhos, era uma pessoa para viver. Sempre foi uma pessoa para viver. E não para viver à maré dos tempos, mas construindo os tempos. Os seus tempos? Os meus tempos. Eu, fazendo uma retrospectiva para trás, digo sempre que, fraseando alguém que um dia disse valeu a pena ter vivido, isso valeu. Eu hoje sou daqueles que digo valeu, mas com um V muito grande, porque considero-me que seja uma pessoa que, com os princípios que tenho e com o respeito que tenho por mim, não falseei esta sociedade onde vivo. Não viveste uma vida fictícia? Viveste uma vida de verdade? Vivi uma vida de verdade e não andei com sonhos muito além para depois me sentir falseado. Tiveste sonhos, mas não tiveste ilusões, não é? Foste construindo. Exatamente. Sem pensar naquilo que... O que vier será sempre melhor o amanhã do que o hoje. Vou tocar aqui num tema, e eu acho que tu me permites isso, e também é um dos tópicos que nós estamos aqui para falar pelo contraste das épocas e porque o Pedro me dá acesso a isso e porque também é uma referência para mim, porque na verdade para nós existirmos e podermos ser, outros deram a cara ao tapa e abriram as portas e travaram essa luta por nós. Como é que era ser homossexual nos tempos de ditadura? É assim, o 25 de Abril de 74, eu tenho 14 anos, estava na descoberta. Não era uma pessoa que eu me pudesse, quando estamos na descoberta, não é uma pessoa que a gente possa dizer eu sou isto ou sou aquilo. Estamos na descoberta. Eu descubro um bocadinho mais tarde que tinha esse gosto. Nem é uma tendência, é um gosto. É um prazer, eu sei. Dentro do que seja prazer ou não, é um gosto. Sim. É um gosto. Começa nos meus 16 para 17 anos. Não é que me sentisse, não é, muita gente fala na atração, não foi uma atração, foi um caminho que, quando comecei nesse caminho, há uma coisa que me definiu muito bem, foi, não andei a indagar porque é que gostas
de homens, gostas de pessoas do mesmo sexo e não gostas de pessoas do sexo contrário. Talvez, porque sou daqueles que posso dizer, fui para a cama com raparigas da época. Mas não é a mesma coisa. Não, é? muita gente diz, elas não te souberam dar a volta. Ai, não é mesmo. Não é bem, eu continuo a dizer que não foi bem isso. Foi o saber quem eu já era por dentro e quando me senti aquilo que eu posso dizer, paixão por uma pessoa, foi paixão. E pronto, era um rapaz. É uma coisa que não se escolhe, não é? É não, quem não nós somos. escolhi, não é quem nós escolhi, somos. mas enfrentei e, olha, fui desembolado como os touros vão contra os toureiros. Fui desembolado, porque não fui com aquele medo, para já porque nunca, não subsistia, o medo dentro de mim nunca subsistiu. Não faz parte de ti também. Não faz parte da minha criação. E então, deixa ver o coisa. É daquelas coisas, durou algum tempo, essa relação durou algum tempo, não foi muito, mas foi algum tempo. Talvez fosse vivida tão intensamente, desgastou-se pela intensidade. Ela desgastou-se, e eu também, mas é engraçado que quando ela acabou, eu estava preparado, tanto eu como a outra pessoa que estava ao meu lado, estávamos preparadíssimos que ela ia acabar. Porque na altura vivemos intensamente, sem o medo e o preconceito de nos apontarem. E como é que se vivia nessa época a homossexualidade? Ou seja, Todo escondido, um bocado escondido. mas de certa forma, aqui eu pergunto quase socialmente para traçarmos aqui um paralelismo, até porque é uma realidade que eu não vivi, que a geração de agora não vive, não é? Apesar de haver preconceito, vive-se escondido, mas tu tens essa personalidade de ir em frente e de viver e tudo mais e não sei o quê. E há o social na rua e depois há as nossas pessoas, não é? E como é que era nessa época? Ou seja, tu podias viver isso escondido, mas era sempre uma batalha a travar. Era sempre e tinha que saber muito bem, é assim, a gente não se, na altura, o assumirmos descaradamente, por dar cá aquela palha como se faz hoje faz-se um bocadinho, por dar cá aquela palha, assume-se porque acha-se que se é alguém, só porque se é que isso. O mundo tem que não é? O mundo tem que acontecer consoante aquilo que é a nossa vivência. Tem que aceitar o que eu quero ou não. Na altura o mundo não tinha que aceitar e a sociedade, eu sabia que a sociedade não ia aceitar. Portanto, muita coisa era feita de portas para dentro. E aprendi sempre que o social do lado, por muito bom e que dissesse eu aceito, poderia não aceitar. Uma coisa é o conceito, outra coisa depois é o lidar, não é? O lidar. Porque há dois tipos de preconceito ainda hoje já, não é? Aquela coisa de dizer eu aceito, mas depois na prática, não é? A pessoa é excluída ou... Na altura tivemos um caso muito engraçado, tínhamos uma amiga que frequentava a casa e aceitava muito bem. Sei que quando o filho um dia uma noite chegou a casa e disse-lhe que estava de veras apaixonado por um amigo, ela telefonou-me. Na altura não havia telemóveis, sou da época em que havia os telefones fixos, não é? Fixos só. Telefonou-me para casa, quis falar comigo e dizia-me: Pedro, olha bem o que me caiu em casa, eu isto não quero. Eu digo: mas espera aí, mas não queres porquê? Não estou a perceber. Eu na altura não percebi muito bem o porquê que não queria. Porque... E ela definiu-me que a minha situação
seria sempre mais penosa do que a dela. Eu apaixonar-me por uma pessoa do mesmo sexo tinha sempre a causa do sofrimento ser maior do que ela estar apaixonada por um homem, e se um dia as coisas se desse ruptura, as coisas seriam mais leves para eles do que para nós. E então não queria isso para o filho. E eu defini-lo: olha, desculpa que estás a misturar sentimentos com pareceres teus. O preconceito, não é? Os conceitos. Era um conceito dela. E o teu parecer não é real, porque não estando a definir-me que eu vivo com outra pessoa, independentemente do sexo que ela tenha, a paixão que eu estou a viver, vivo à minha maneira. A paixão que o teu filho vai vivê-la à maneira dele. Ele teve a coragem de chegar a casa, dizer-te, confidencializar-te. Eu quando resolvi essa minha parte, eu não disse à minha família, porque eu sabia que a minha família nunca iria aceitar, não se iria opor, porque sabiam perfeitamente quem eu era e de que fibra é que eu era, porque aquilo que eu queria. Mas quando comunicasses à família, passavas automaticamente, deixavas de ser a pessoa que eles criaram, e passavas a ser outra pessoa. Eu não deixava de ser outra pessoa, eu passava a pôr no cérebro de 2 ou 3 pessoas da família a causa de eu ser o que sou. Sim. Na época era isto. Porque o preconceito também tem que trazer sempre a culpa, não é? Trazia muita culpa. Ou temos culpa das nossas escolhas, ou alguém que nos criou tem culpa. Como não fui criado com os meus pais, isto no caso de ser com a minha avó materna, era um problema muito grave para a minha avó dizer onde é que eu errei. Portanto, eu fazia a minha vida, a pessoa com quem eu vivia chegou a jantar lá em casa, nunca dormiu em casa da minha avó comigo, isso não, mas jantou lá em casa várias vezes. Já fizeste mais do que eu cheguei a levar namorados para a casa da minha avó. Não quer dizer que eu não levasse namorados, agora, não eram nada assumidos. Mas desde que a gente se divirta. Eram sempre pessoas amigas e que para a minha avó era uma coisa normal. Claro. Até porque estamos a falar de um meio pequeno, estamos a falar de uma aldeia no Alentejo em que... Tu és alentejano. Em que se houvesse, na altura, se houvesse 300 pessoas naquele meio... Só? Não era um meio muito grande, portanto, era... Agora vê bem, de qualquer maneira... Mas isso tem, não é? Claro, o círculo aí é normal levar pessoas para casa, mas ainda assim no meio de 300 pessoas o julgamento é muito maior, não é? As alcoviteiras, aquela coisa, toda a gente atenta à vida um do outro. Habituei-me a que as pessoas podiam apontar-me, só que eu tinha a consciência de que apontavam-me por... eu costumava dizer à minha avó, elas só me apontam o dedo porque acham que eu sou o espelho delas. E também nesses meios pequenos têm sempre que apontar a alguém. Daquela vez calhava a ti, mas se calhar o dia assim calhava a outra. Mas nesses meios pequenos eu sempre aprendi uma coisa, que esconde-se muito o que se tem dentro de casa com o que vai na casa dos vizinhos. Sim. E então, eu, como aprendi logo muito pequeno a ver isso, fui sempre muito observador, achei que não era por mim que iam fazer uma telenovela na aldeia ou iam escrever algum livro. Sim. Tanto que eu, assim que eu pude, arranjei maneira de bater asas, vir para casa de um tio meu, que morava na altura no Barreiro,
O Barreiro, como eu posso dizer, 90% foi povoado pelos alentejantes, apesar de estar além do Tejo, eu dizia uma coisa muito engraçada no Alentejo, que era, eles vão daqui na caminhoneta, apanham um comboio e não têm bilhete para o barco. Só chegam ao Barreiro. Não chegam a Lisboa. Pedro, e dentro desse contexto todo, se calhar vou-te perguntar isto e tu vais-me dizer que sempre sentiste, mas de qualquer das formas eu vou perguntar qual foi a primeira vez que verdadeiramente te sentiste livre para ser tu. Eu sei que sempre tiveste essa verdade e essa força de isto é o que eu vivo e tudo mais. Com 15 anos eu era uma pessoa livre e com opções de... Não batia ao pé, só comunicava. Não é aqui que eu quero viver, eu vou para Lisboa. Vieste com que idade para Lisboa? Com 15 anos e alguns meses. Vou para Lisboa. Eu não dizia vou para Lisboa. É engraçado que eu dizia, no Alentejo, eu dizia para a minha avó, já estou farto disto, eu quero ir para a civilização. Porque para mim a grande cidade era a civilização. Ali não éramos ser rurais, não era diminuir o conceito do cérebro das pessoas, mas é um bocadinho não passar daquela parte da pré-história em que não se progrediu. Tal como outros exemplos, não é? Que vamos falar sobre, mas é a necessidade de viver num espaço maior do que aquele onde estavam, não é? Não é que as outras pessoas não fossem civilização ou que fossem rurais, mas não tinham espaço suficiente, se calhar, para se ser. Para pessoas como tu e outros serem. Eu não tinha selva suficiente para a minha sobrevivência. Percebo. Aqui, neste contexto todo, vivendo essa época e vivendo a forma com que tu viveste no teu contexto, e como na época houve várias pessoas que eram homossexuais e que viveram também contextos parecidos e próximos, não é? Pelos costumes sociais e tudo mais, e que houve uma grande evolução e que tu consegues também ver o que se passa hoje, porque és uma pessoa muito atual. O que é que nós não, que eu já não sou jovem, mas o que é que os jovens de hoje nunca, por mais que seja explicado, vão conseguir entender sobre o que era ser, e mais do que ser, viver como homossexual na altura? Para mim os jovens de hoje, têm aquilo que nós queríamos na época, e que eu hoje, em parte, digo que a gente até estragou um bocado a situação. A gente escancarou as portas demais. Mas para vocês... vou dizer coisas polémicas aqui, tu podes dizer também. Pronto. Ninguém quase vê isto, não estou a brincar. Eu tenho 40 anos e eu sinto muito isso. Vocês estavam a conquistar um espaço para poderem existir. Há outras gerações, a minha e mais jovens, que pegaram nesse espaço e, como não houve dor, esvaziaram a luta dos que estavam antes. Prontos. Não é? Porque todos merecemos existir. Agora, tu podes ser homossexual, eu sou hetero, a nossa intimidade é no quarto e aqui coexistimos, como tu disseste há bocadinho, como pessoas normais. E aquilo que estavas a dizer eu sinto também bastante, censurem-me, cancelem-me, mas hoje em dia não há luta e até escondem-se por baixo da bandeira quase com esta coisa do facilitismo. Eu sou isto, se eu me identificar com uma lâmpada tu tens que aceitar. Não, hoje a sociedade muitas das vezes há um protótipo que vem montado do anterior ao meu. Homossexuais que
quase toda a sociedade sabia, mas que não tinham coragem de os apontar, eram pessoas bem monetariamente. E então tinham um certo medo, porque o dinheiro na época era um estatuto. Não é hoje um doutor, nem é um padre que tem estatuto. Na época era o dinheiro. O dinheiro traz poder, que traz influência, exatamente, traz um poder, posto na sociedade, não é? E então poderia, mesmo que se dissesse, anda só, aquele gajo é podre de rico e anda só com gajos e não sei quê, mas não se podia dizer que ele era homossexual, dizia-se anda com gajos. Não se podia dar, ou seja, se a pessoa estava nesta categoria, nesta Porque hierarquia... eu amanhã podia precisar do fulano. E mal ele soubesse que eu dizia que ele era homossexual. O peso da palavra, não é? Categoria. O peso da categoria. Quase como se dizer que era homossexual então, apagava tudo o resto, não é? Exatamente. Éramos penalizados por isso, porque fez um bocado esse conceito. E eu tive a sorte de ter um tio que lidou com essa elite toda, porque ele era camiseiro. Eu, quando vim para Lisboa, ele tinha acabado de enviuvar e eu, por estripos de conversas em casa, eu consegui me impor um bocado a minha pessoa a ele, porque ele era tipo por afinidade. A pessoa que morreu na família é que era a minha tia verdadeira. E toda a gente dizia que ele iria ser uma pessoa que nunca mais ia ser a mesma pessoa. Ele depois de viúvo pouco tempo duraria sem a minha tia, e era uma pessoa muito rebelde, não era uma pessoa para falar com coisa, trazia socialmente era uma pessoa que era muito conceituada na sociedade, mas era uma pessoa que, com o nariz muito empinado, do género, só falava quando queria e como queria. Com o conceito contrário ao meu, apesar de respeitar a família e de nos respeitar, mas foi quase por imposição, mas notava-se que ele tinha mais percentagem em medo do que em respeito. Daí... Era um contra-ataque em vez de ser um merecimento, não é? Exatamente, era isso mesmo. Vim para a casa dele e eu comecei a conhecer pessoas do mundo artístico. O Pedro sempre rumou seguindo a sua verdade. Nada que fosse diferente fazia sentido. E por isso muito cedo estava em Lisboa e muito cedo começou a fazer parte do meio artístico. O convidado de hoje, o Pedro Emídio, teve acesso aos bastidores daqueles que foram os momentos mais icónicos da nossa cultura lisboeta, portuguesa, e que hoje nós, mais novos, vemos como referência. A entrada do Pedro no meio artístico tem uma história, tem uma mão, e é esta que vocês vão conhecer agora. Na tua vinda para Lisboa e de certa forma, pelas mãos do teu tio, começaste muito novo a frequentar ou aproximar-te do meio artístico. Como é que foi isso? Pronto, ele era camiseiro, a profissão dele era camiseiro, e ele confeccionava em casa muita coisa. Ele, apesar de trabalhar numa loja na Baixa, em que faziam camisas para o homem, ele em casa fazia também camisas para pessoas, e muitas delas o meio artístico. É sinal que ele era bom no que fazia, não é? Pronto, era minucioso, era uma pessoa muito minuciosa
artisticamente, porque uma camisa não é como hoje as camisas que a gente compra. Muitas das camisas que tinham cornucópias, tinham coisa, e tudo aquilo que tinha que dar certo, as mangazinhas tinham que ser muito certinhas com... Alfaiataria, não é? Alfaiataria. Muito coisa. Mesmo de riscas era muito complicado, porque tudo aquilo era coisa. Tinha que encaixar. Tinha tudo aquilo tinha que ter método, coisa. E no corte, a camisa, a ciência estava toda no corte, sempre. Como toda a roupa, na verdade, não é? Nós já nos desabituámos disso hoje em dia. Muitas das pessoas acham que a roupa está no cozer, não, a roupa está no corte. Bem, tem que ser bem calibrado, porque sabe-se perfeitamente a margem que se dá para ficar a costura e para ficar tudo. E ele tinha a noção disso, e então, e na altura ele confeccionava camisas, tanto para homem como para mulheres. O meu espanto, quando eu venho cá para casa, começo a ver entrar-me pela porta dentro Amálias Rodrigues, Carlos do Carmo, na época Maludas, todo esse tipo de coisa, fadistas. A elite, António Mourão, tanto que os meus vizinhos, que às vezes quando entravam e viam o artista, ficavam muito coisa. O engraçado, tendo no meu prédio, no segundo andar, uma artista que na altura estava quase no auge da sua carreira, a Anita Guerreiro. Ai, Anita. A Anita Guerreiro morava no segundo direito do meu prédio. Ela com o marido, com o Cardinali. Com o Cardinal, exatamente. E que ela só saiu depois, já a filha tinha uns 3 anos quando ela saiu do prédio, que foi para uma casa maior. Ainda tive sorte porque estive no bairro Alto e tive sorte de muitas vezes passar na rua e conhecer a Anita Guerreiro, ainda Pronto. A cantar na Casa de Fado. Pronto, já não me lembro do nome da Casa de Fado. Mas eu conheço a Anita Guerreiro antes do Cheira Bem Cheira a Lisboa. A artista de palco, não é? Do Parque Mayer. Parque Mayer. E, na verdade, tu foste apadrinhado muito cedo por essa elite, não é? Sim, fui por essa elite. Começaste a frequentar casas de fado antes da idade permitida, que na altura a idade permitida para frequentar era que idade? 21 anos. E tu começaste a frequentar com que idade? 16. 16, pronto. A primeira vez que eu entro numa casa de fados é no solar da Hermínia. A Hermínia, na altura, tinha toda a gente... ela já tinha 2 ou 3 bandeiras de glória dela, que isto, quando tinham fados próprios, que mais ninguém os interpretava porque tinham muito medo, porque eu sou da época em que quase todas as fadistas cantavam os fados umas das outras, e depois a gente é que escolhia a melhor intérprete. Eu hoje em dia não, os fados hoje são feitos para determinada fadista, e morrem quase com ela, com as fadistas. Sim. Na época era um bocado... quem ouvia que escolhia. Exatamente, quem ouvia, o ouvinte é que escolhia, porque todas elas, a Amália cantava, não tinha repertório só dela, cantava muitas coisas da Fernanda Maria, da Aida Batista, conforme a Aida Batista e coisas, muitas delas cantavam coisas conforme elas hoje cantam as coisas da Amália. Sim. Porque a Amália já cá não está. Na época era o contrário, elas cantavam as coisas vivas das vivas. As vivas disputavam, não é? Uma vez canta uma, outra vez canta outra, e agora quem está a ouvir escolhe de quem Mas é. A Hermínia tinha uma coisa muito boa. A Hermínia era das artistas do nosso, do nosso burgo, como eu costumo dizer, que era completa, que era atriz de cinema, era fadista e era
atriz de revista também. E empresária, dona de uma casa de fados. Exatamente, empresária. Tanto que várias vezes ela era convidada para ir ao estrangeiro conforme a Amália era, e ela dizia, o estrangeiro se quiser que venha cá porque eu tenho que governar a minha casa e não são eles que governam a minha casa quando eu vou lá para fora. Sou do tempo em que eu próprio assisti a situações destas, e tanto que digo, a Amália foi sozinha à descoberta do mundo, porque a Hermínia deu muitos nãos. A Hermínia deu muitos nãos. A Hermínia na época, mas eu ia dizer que eu entro na casa, no solar da Hermínia e sou logo acarinhado, logo na primeira noite pela Hermínia, mas porque eu tinha 16 anos e esperei pela Hermínia à porta da casa de fatos, que ela aconteceu desde as 6 horas da tarde. Eu, enquanto hoje espero, dorme-se a noites inteiras na porta com um bilhete na mão. Eu, na altura, não havia bilhetes e eu fui às 6 da tarde esperar pela Hermínia para lhe dizer, só para lhe dar parabéns, que gostava muito do fato que ela tinha lançado, que era o Pusta Mala na Escada, que eu dizia, isto não é de alguém, isto é de uma grande mulher. Pelo nome, Pusta Mala na Escada, não é? Não, mas era um fado mesmo de faca e alguidar. Sim. E de uma mulher que era maltratada, e então ela que era forte também, que era muito forte, para fazer esse posicionamento, não é? E ela posicionou que a casa era dela e pôs coisa e dizia-lhe da janela, eu pus-te a mala na escada. Ganda mulher. Ganda mulher. E por causa desse fado como tal, de tal maneira que eu fui-lhe dar os parabéns, e ela disse-me, mas o menino não quer entrar porque, olha, para já porque não tenho idade, não posso. Segundo, não tenho dinheiro. E na altura, como hoje, jantar numa casa de fados ou ir a uma casa de fados, muitas das vezes tem que se ter orçamento para tal. E ela disse, não, mas eu convido que você é meu convidado, entra comigo. E eu, a partir de quando eu aparecia, ela mandava sempre, diziam sempre, está lá o loirinho de olhos verdes à porta, à espera. Tornaste-te o afilhado? Tornei-me quase afilhado dela, e ela dizia, e tanto que o elenco dela, na época, ela tinha 6 ou 7 fadistas no elenco. Ela, apesar dela atuar todas as noites, ela tinha 6 ou 7 fadistas que não atuavam todas as noites, eram rotativos. E então, o engraçado é que quando eles entravam, se eu estivesse à porta, iam dizer a ela, e ela era a primeira a vir à porta, dizer ao segurança, já te disse que este puto, quando tiver, ele entra. A Hermínia Silva foi das artistas / personalidades que mais te marcou neste meio? Não, é assim, foi das muitas que me marcou, Então, várias pessoas que te marcaram. Marcaram-me ainda hoje, eu digo, foram belos tempos e fazem muita falta. E longe dos palcos, estes artistas que fazem parte da nossa história cultural e que para nós são um imaginário, não é? E que ainda hoje são tão atuais e tudo mais, essas figuras eram muito diferentes do nosso imaginário coletivo, ou eram muito diferentes por terem uma outra personalidade em bastidores, ou eram muito diferentes porque eram ainda mais admiráveis quando as conhecíamos nos bastidores? É assim, para mim nunca foram muito diferentes, porque, não, mas isto, o meu conceito foi Sim. sempre este, nunca foi uma coisa, porque é assim, eu, depois da Hermínia, eu já em casa do meu tio, eu começo a conhecer a elite artística deste país. Sim. Em qualquer lado que estavam, e porque o meu tio, como trabalhava numa loja, normalmente eu saía às 5h10, trabalhei sempre aqui em cima no bairro Alto,
eu às 5h20 estava em casa, muitas das vezes quando eles me tocavam à porta às 6, o meu tio só saía às 7 da noite do Mas trabalho. para ti era uma coisa normal, não é? Conviver com eles. E quem ficava a fazer sala com eles era Eras eu. tu. Era eu, porque nunca os deixava à porta, entravam comigo e eu dizia, já eram pessoas conhecidas, eles faziam sala e quantas vezes eu dizia assim, você não tem feito ontem o jantar de hoje? Hoje também não fazias, não é? Eu fazia depois, quando o meu tio chegasse, pronto. Qual é que é a história desse tempo? Há muitos tempos, não é? Ao longo do teu caminho, porque sempre fizeste parte desse meio e assististe a coisas que tomara muitos de nós assistirmos. Mas desse Pedro tão jovem e que estava a lidar com o meio artístico, qual é a história que mais te marca? A que mais me marca é assim, eu tenho três pessoas no mundo artístico que muito me marcaram. Ou seja, eu ainda hoje estou para perceber, não, eu percebo que eu entendo-me a mim próprio. Há uma coisa que eu sempre tive uma característica, apesar de ter esta força, eu sempre fui muito humilde. Tive um conceito de coisa, ou seja, talvez derivado ao meu conceito de, entre aspas, inteligência. A minha inteligência dava sempre a humildade, porque sempre fui habituado que a ovelha mansa mamasse o da alheia. Portanto, queres mamar de tudo, queres provar de tudo, não estarmos em chique esperto. Sim. Mas hoje em sociedade isto funciona na mesma. Sim. E então, como eu era sempre fui muito humilde, mas há três pessoas que eu sinto falta delas, sinto, de vez em quando tenho as minhas amarguras, porque tenho aquilo que eu não gosto de dizer, saudades. A palavra, eu aprendi com elas, ou seja, com a perca delas eu aprendi que a palavra saudade era a palavra mais cruel que a gente diz. Não é nossa, mas é muito cruel. É muito cruel, dói muito. Portanto, mas vou-te já nomear as três pessoas. A Hermínia, a Ivone Silva e o António Variações. Foram as três pessoas que mais me marcaram nesta vida. Do meio artístico até a figuras incríveis e importantes, como Amália Rodrigues e Hermínia Silva, Ivone Silva, chegamos a António Variações. António Variações que ainda hoje traz encontros, traz energia e traz ligações. Ou não fosse eu um sortudo por ter o Pedro também aqui na minha realidade. António Variações foi amigo de Pedro Emídio, tal como Pedro Emídio foi um grande amigo de António Ribeiro. E é esse o grande mote que estamos aqui para falar hoje e para conhecer. Porque nem sempre é assim tão destacado ou tão conhecido como deveria. Quem é que era o António? Talvez não fosse aquela pessoa que saiu da sua terra natal, talvez não fosse o ícone cultural que todos conhecemos. Mais importante do que isso, quem ele se calhar realmente era o António Ribeiro, com quem pessoas como o Pedro Emídio conviveram. E é sobre ele que vamos falar agora, sobre António Variações, e vamos ouvir mais sobre a pessoa, sobre António Ribeiro e sobre Pedro Emídio, e o que estas pessoas foram uma para a outra. Chegámos ao tema que também nos trouxe aqui e que também te trouxe à minha realidade, e ainda bem, que é António Variações. Antes de começar aqui a falar com o Pedro sobre António Variações, quero dizer-vos que conheci o Pedro na semana em que o Além abriu, porque eu sou Pedro Ribeiro, o António Variações era António Ribeiro, e o Pedro bateu-me aqui à porta para me perguntar se eu era da família do António Variações. E a partir daí começámos, os melhores vizinhos cá nesta rua, falar bom dia, boa tarde, não sei o quê, e o Pedro foi e é um privilegiado e ajudou muito e deu-me a sorte de fazer parte desta construção que foi o Além e das homenagens que eu quis fazer ao António. E vamos falar sobre isto. Em que momento da tua vida é que te cruzaste com o António?
Cruzei-me com o António, quando ele era António Ribeiro, na Central Station de Amsterdã. Nem foi cá em Portugal. Não, senhor. Ele era António Ribeiro, nem se pensava no António Variações, era António Ribeiro, e eu, várias vezes que fui à Holanda, porque tenho um casal meu amigo na Holanda, e era o sítio da Europa para onde eu ia, até era ao meio da Europa, que dali dava para visitar outros países, ia sempre para a Holanda, e naquele célebre ano, sei que há um português na Central Station que cantava coisas da Amália, meio janado, como dizia a minha amiga Célia, meio janado, que era mesmo assim. Olha, há lá um Portuga que tu, se calhar, eras capaz de gostares de coisas, que ele canta coisas da Amália, mas tu não vais gostar de ouvir. Digo assim, mas eu tenho que ir conhecer essa joia, como eu costumava dizer. Eu cada vez que me diziam que havia assim um Portuga num sítio qualquer, numa esquina ou não sei o quê, a cantar coisas de portugueses, eu tinha que ir conhecê-lo. E eu fui numa manhã, levantei-me, disse que ia para o Van Gogh, disse para a minha amiga, olha, não te preocupes que Célia, eu vou até ao Van Gogh, o Zé Manel vai comigo, eu digo assim, sim, leva o Zé Manel que eu vou ao Van Gogh. E depois a seguir vou ao Rembrandt, que é no quarteirão ao lado, vou ver coisa. E o meu tio na altura dizia assim, para que é que ele vai tanta vez ao Rembrandt, o que é que ele vai fazer ao Rembrandt? Deve de ver o quadro que está lá ao fundo na parede, que deve andar a ver as personagens. Mas era as minhas escapadelas na Holanda, que eu nunca dizia para onde é que ia. E então fui à Central Station, vejo o dito português a cantar uma coisa da Amália, e eu digo, mais um Portuga por estes caminhos. Ele olhou e disse, eu não sou Portuga, sou português. Assim, ainda por cima convencido, que olha... Ia-te perguntar a seguir qual foi a tua primeira impressão dele, mas pelos vistos adoraram-se, não é? Não, olha... E eu disse, olha, disse-lhe para ele, amanhã estás por aqui. Isto aqui é a minha casa. Então está bem. Então amanhã, a gente amanhã fala. Até amanhã. E vim-me embora. No dia a seguir vou com a Célia e com o meu tio, e indaguei-o, disse para a Célia, olha, hoje vamos passar ali pela Central Station, vamos conhecer o Portuga. Que eu já tinha indagado na véspera, mas não tinha dito que eu tinha indagado. E cheguei, ele estava lá e eu disse, menino, vem, se faz favor, vem tomar café com a gente. E não digas que não tens tempo, vá. Tens todo o tempo do mundo, anda lá tomar um cafezinho que ainda não comeste nada e a coisa. Fomos, tivemos nas Smorques, que é nas Santos, com café e coisa. Entramos num género de uma leitaria, que ele também conhecia, porque era onde ele se fornecia, porque as leitarias lá, aquelas coisas, determinados estabelecimentos, vendem a droga também. Mas era assim mesmo. É tudo verdade. Foi tudo verdade. E daí começou a conversa que eu disse, olha, eu chamo-me Pedro Emítio, qual é o teu nome? Sou António Ribeiro. Ainda bem. Olha, meninos, ele é António Ribeiro, agora já não é o Portugal, agora é o António. Agora é o António Ribeiro. E foi assim. Quando sei que
quando chegámos a Lisboa, ou seja, o tempo que eu lá tive, todos os dias eu passava e conversava um bocado com ele, íamos tomar café, quando vim para Lisboa, o mais engraçado, por coincidência, havia um amigo nosso que era cliente do meu tio, que era o Fernando Ataíde, que trabalhava no AER. Que foi namorado do António Variações, pronto, que era, apesar de ser casado porque a sociedade, ele tinha aqueles medos da sociedade, socialmente tinha aqueles medos da sociedade, era casado com a Rosa Maria. Fundadores do Trumps, não é? Foram fundadores do Trumps mais tarde. Um dos sítios onde o António atuou pela primeira vez, não é? Exato, onde o António atuou pela primeira vez neste país. Fomos no jantar e diz-me o Fernando Ataíde, o Vítor Hugo fala do que estava o Vítor Hugo, o Fernando Ataíde, o Carlos Quintas. Vítor Hugo, só para vos contextualizar, que era cabeleireiro no AER, cabeleireiro da Amália Rodrigues, sítio onde o António Variações da Amália Rodrigues, da Tonicha, da Simone, da elite. Cabeleireiro da elite, da grande elite. Uma referência também para pessoas que são da minha área. Dos melhores cabeleireiros que este país teve. Bah, também não digas isso, percebes? Dos melhores, não, dos melhores na época. Na época. Da época. Não, Pedro, temos sim. A gente tem que se localizar na época. E por isso é que eu te dizia, é uma referência também para nós na nossa área, e por isso é que é uma referência, não era por atender a Simone ou a Amália, era por ser bom no que fazia, porque senão também não chegava a essas pessoas. Ele era dos cabeleireiros que muitas das pessoas chegavam ali e ele dizia: o seu cabelo precisa disto, o seu cabelo precisa daquilo. Ele sabia o tipo de vitamina certa que tinha que pôr no cabelo, porque para a época não era nada usual. Não era nada usual. E há uma coisa, muitas das vezes, muitos dos cabeleireiros tentavam ser bruxos, como eu costumo dizer para os clientes. Não eram cabeleireiros, eram quase bruxos, para estragarem muito do couro cabeludo. Sim, já tiravam assim a informação, não interessa se ela encaixava. Exatamente. Mas o Vítor Hugo nisso era muito coisa, e ele andava sempre a par de muita coisa que se passava pelo mundo inteiro, a esse nível, tanto que ele tinha habilitações para isso mesmo. Mas nesse jantar, isto não me desviando da conversa, nesse jantar fala-se de um namorado do Fernando Ataíde, que o Fernando Ataíde não sabia a localização de uma pessoa que passou pela vida e que era o António Ribeiro. E houve, na altura, alguém que disse: olha, quem te pode dar essa informação é aqui este menino Pedro. Pois, porque o António, segundo reza a história, não é? Foi tirar o curso de barbeiro a Amsterdão, era para ficar uns meses, mas depois ficou muito mais, não é? E deixou cá o namorado, não é? O António, quando saiu daqui, disse que ia para a França, não disse que ia para a Holanda. Okay. Quando saiu daqui, disse que ia para a França. Pois, eu sei só que o António tinha um irmão que era cabeleireiro em Londres, mas que o António não quis tirar o curso com ele, não quis, e então decidiu ir para outro país. Ia para a França. Foi quando saiu daqui, que fez uma fuga a este país, e foi se instalar em Amsterdã. Pronto. E eu, ao me comprometerem, eu só disse: olha, menino, Fernando, só tens que fazer o seguinte: apanhas um voo daqui até ao Schiphol, vais a Amsterdã, na Central Station. Ele, a partir das 9h30, 10 horas,
Entre as 9h30 e um quarto para as 10, ele assenta em tal sítio, eu indiquei-lhe o sítio, em tal sítio, e não é muito difícil porque aquilo até tem uma caixa de acústica muito boa e ele põe-se a cantar as coisas da Amália e tu encontras-o logo. Portanto, se queres, vais buscá-lo ao Chipol. Vais ao Central Station buscá-lo. Sei que ao fim de uma semana o António Ribeiro estava cá. Quando o meu tio me disse em casa, olha, hoje estive com o Alfredo, e o Alfredo disse-me que o Fernando Ataíde foi a Amsterdão buscar o António. Eu digo assim, já me comprometeram porque é assim, eu nem sequer não me meti na vida do António Ribeiro, foi de muitas perguntas que eu fiz, nem sequer fiz perguntas sobre... Só contaste o que viste, o que sabias, não é? Exatamente. E sou capaz agora de dizer ao António que quem deu a informação fui eu. Portanto, há que gerir muito bem todo este sentido de coisas. Diz o meu tio, olha, vou marcar um jantar para o restaurante para o século XXI com o grupo todo. Marca lá, já agora deixa ver qual vai ser a reação também que eu quero ver qual é a reação do António perante a situação que eu pus sem querer, porque se me têm dito... Sem intenção de prejudicar ninguém, partilhaste só a informação, não é? Sem intenção de prejudicar ninguém, nem fazer que alguém fosse usado com a minha informação. Marcou-se, o António quando viu ficou muito feliz e o Fernando Ataíde foi quando lhe disse, olha, estás cá porque este gajo é que me disse. Querias saber como é que eu soube, agora vou-te já dizer, foi este gajo que me disse. E o António disse, quando a gente falou não falámos Eu disse, olha, quando a gente falou, nem sequer teve tempo de falar em amigos que fossem comuns ou incomuns. Não se falou em pessoas que... envolvidas. E Lisboa é tão grande que estavas muito longe de perceber que eu era amigo ou que Zé Manel, por causa do Zé Manel eu conhecia determinada elite de Lisboa e que tu também conhecias essa parte de elite. Era uma elite comum. Mas tudo na altura foi tudo cordialmente resolvido. E uniu-vos também de certa forma. E uniu-nos mais do que nunca, tanto que o António Ribeiro quantas vezes ele saía do coisa, sei que ele depois quando veio foi para o AER trabalhar com o Fernando Ataíde, com o Vitor Hugo, com o João, o Alfredo, aquela gente toda que ele conhecia. E foi aí que ele fez a maior parte da aprendizagem de cabeleireiro, foi no AER. Depois do AER, ele vai para a Isabel Queiroz do Val, que a primeira semana pôs-o quase de montra, porque ele foi quando ele deixou de ser António Ribeiro e passou a ser António Variações. Isto já se passa 2 anos e meio após a vinda dele. Em que ele foi no ano mesmo em que ele se lançou como artista e tinha acabado de sair o single Pouco Lavas no Rio com o Estou Além no lado 2, que era engraçado. O primeiro single que sai dele era o Povo que Lavas no Rio da Amália, à moda do António Variações, que aqui já é António Variações, que muita gente desconhece que seja António Ribeiro, mas para mim foi sempre, e há de ser sempre António Ribeiro, para mim.
e o Estou Além era o lado 2 do single. Então a Isabel, a primeira semana, pôs-o de montra para fazer chamariz, para ter clientela. Ele pôs um bocadinho a coisa, que ele dizia que se ele quisesse estar de montra, que não tinha saído da Holanda. Na Holanda tinha lá o bairro Vermelho, onde as meninas é que estavam de montra, estavam expostas na montra. Portanto, é assim, o Imavis na Isabel de Queiroz do Val não é a montra da Holanda, até porque ele na Holanda se calhar ganhava mais do que aqui. Do que aqui, mas claro que sim. Ele foi logo muito direto para a Isabel Queiroz do Val, foi quando o puseram depois então no fundo da sala, na última cadeira, mais resguardado, que ele não se importava, onde permaneceu também cerca de 2 anos a 3 anos na Isabel Queiroz do Val, até conseguir abrir o para o menino e para a menina na rua de São José. Muito perto daqui. Muito perto daqui, que quando ele abriu aquilo... a primeira barbearia para homem e para mulher em Lisboa. Exatamente. A primeira barbearia também para o António se tornou uma referência também para o meio dos cabeleireiros. Exatamente, porque na altura... foi um choque muito grande, porque diziam que era para o homem e para a mulher, não era unissex. Ele é que dizia, é unissex. E o António era tão icónico na sua forma de ser e na sua vida pessoal como foi para nós, que o conhecemos enquanto artista. Ele era um corajoso ou era uma pessoa que simplesmente vivia a sua verdade e... Vivia a sua verdade, ele era verdadeiro. Agora, era uma pessoa com muitos medos, tanto que ele muitas das vezes refugiava-se, e quando era indagado na rua, era uma pessoa que nunca olhava para as pessoas, andava na rua de olhos no chão. Ele era quem ele era, não é? Mas de certa forma vestia ali uma armadura, não é? Para não chegarem a ele. Para não chegarem a ele, e tanto que eu cheguei a andar com ele na rua, as pessoas olhavam, e até pessoas minhas conhecidas às vezes falavam comigo, olá Pedro, mas com vontade de dizerem olá António, mas como o António não saía do coisa, porque a Amália fazia o mesmo também. Engraçado que a Amália fazia o mesmo na rua. A Amália, a Simone, olha que na época não era... Mas ele se calhar era por uma fragilidade. Ele não tinha consciência daquilo que estava a criar enquanto força, enquanto legado. Ele não teve nunca consciência de que estava a criar um estatuto e uma mudança de paradigma também. Exatamente, e mudanças de paradigma, dentro desta sociedade. Tanto que ele não deixou de se vestir da forma como se vestia, não deixou de ser quem era, apesar de ele ter uma canção de dizer já não sou quem era, mas já não fica à espera, e ele também esperar já não esperava, que aconteceu comigo. Eu sempre fui daqueles que sempre fui criticado no clube de amigos por eu chegava sempre por antecedência, nunca cheguei em cima da hora ou depois da hora. Tanto que tinha amigos que diziam sempre: estou descansado porque eu posso ir mais cedo, tenho pelo menos lá o outro que chega de véspera. O Emílio. Do António Variações, qual é que era a sua maior qualidade humana? Nós temos acesso, desculpa interromper, nós temos acesso ao artista, ao ícone, mas também é por isso que estamos aqui a falar hoje. Por trás de um ícone está uma pessoa com as suas forças e com as suas fraquezas, que, como o António e como tu, por escolherem viver a sua verdade, se tornaram ícones, não é? Mas enquanto pessoa, claro que há essa verdade, não é? Dele, que tu já mencionaste aqui, mas qual era a sua maior qualidade humana? Ele era do
não é do estilo nem do tipo. Ele era uma pessoa que, para ele, vivia mal com uma sociedade, como já na época se vivia, que vivia em função do dinheiro. Para ele, a gente devia de dar e receber. O próprio título do segundo álbum era a força dele, era o dar e receber, sem trocas, mas era a nossa essência está no saber dar, no saber receber conforme ouvir. Ou vocês partilhavam, aqui vou perguntar isto um bocadinho em forma conceptual, ele partilhava sonhos para o futuro? Ele achava que havia uma longevidade? Ele achava que ele programava um futuro, uma carreira e tudo mais? Ou simplesmente o António era um homem do momento? Sempre foi um homem do momento. Já toda a gente dizia: quando é que gravas um segundo álbum depois de ele ter feito o Anjo da Guarda? Pronto, já as pessoas já estavam um bocadinho já, não era saturadas, mas um bocadinho fartas de ouvirem-se as mesmas coisas, mas queriam continuar a ouvir variações, mas coisas novas. E quando é que gravas e não sei o quê? E ele dizia, tudo a seu tempo. A resposta que ele dava, muitas das vezes, até nas entrevistas, tudo tem o seu tempo e tudo a seu tempo. Tem coisas preparadas que não sei bem o que é que vai sair. Ele só tinha a noção de uma coisa, que ele disse sempre que o segundo álbum sairia com a força que ele próprio queria. Quando ele resolve dar título a um álbum que nem sequer ainda estava feito, mas que sabia que a canção, uma das canções que iria para o álbum, que daria título, era o Dar e Receber. Essa era a única certeza que ele tinha. Teve a sorte de a editora também ajudar a escolher algumas canções, mas também um grande homem da nossa rede musical, o Pedro Aires Magalhães, que estava na editora e que teve quase uma guerra com ele, que este álbum para ele sairia como o engate, e ele dizia: o engate é pessoal, não é coletivo. O engate é pessoal, não é coletivo. E o nome do álbum há de ser este. Ele sabia que o nome do álbum era aquele, não sabia o que é que coisa, a composição toda do álbum. Depois formou-se a composição do álbum. O Pedro Aires Magalhães teve, pronto, porque o António, muita gente, o António era um autodidático. Não era um homem de pautas de música, não tinha formação em música, não tinha nada, mas tinha tudo muito programado. Ele fazia cerca de 40 a 45 cassetes com canções diferentes e punha nas mãos da editora e dizia: agora escolham. Mas ele só escolhia uma canção, que era a que dava nome ao álbum. O resto, a editora que escolha. E este álbum Dar e Receber foi muito marcante por vários motivos, não é? De vários contextos. Marca o contexto da morte dele. Também, não é? E também marca um bocadinho a consagração, não é? Um homem que durante anos lutou para realizar o sonho dele, porque ele não queria ser cabeleireiro. Para nós que o conhecíamos, para nós grupo que o conhecíamos, é essa parte que tu dizes. Eu tenho que me pôr no público, que eu também sou público. E este álbum acaba por ser marcante enquanto história cultural, mas também para ele, porque, não é consagração, é o segundo álbum, não é? A materialização, mas também marca a morte dele
E tu também já me contaste, eu não me quero emocionar, mas tu também já me contaste que, não é, o António ouviu este álbum já no hospital, não é? Já no hospital. Ele ouve este álbum uma semana antes de morrer, praticamente. Vou partilhar aqui, e acho que tu me permites, nas últimas fotos que ele tirou na Costa da Caparica, que foram para a divulgação deste álbum, as célebres fotos com a tesoura, onde já estava doente, a tesoura não era uma tesoura de cabeleireiro, era uma tesoura de alfaiate. De coisa. Era a tesoura com que o meu tio cortava os punhos e os colarinhos. Pronto, e queria só partilhar esta informação também que acho bem relevante e bem importante. Mas que está em minha casa. Essa tesoura está em minha casa porque era do meu tio, não era do António Variações. Exatamente, faz parte da tua memória e da tua... Mas é daquelas coisas, e aquela tesoura só foi porque o António, conforme ele estava muito comigo, na véspera de irem para a costa, ele tinha passado lá por casa para fazer coisas, porque ele teve com a Teresa lá a fazer a reunião e não sei quantos, e eu até sugeri, a tesoura, estavam lá as tesouras todas, digo assim, a gente brincava às vezes e eu dizer, António, tu apareces numa capa de um disco com uma tesoura assim. E ele disse, mas nem tarde nem cedo. Empresta-me a tesoura. Até porque nós somos cabeleireiros, uma tesoura de cabeleireiro não teria o mesmo impacto do que uma tesoura, porque a tesoura de alfaiate é bem maior do que a tesoura de cabeleireiro, então na verdade não poderia ser uma tesoura de cabeleireiro ou não teria o mesmo impacto, o mesmo espaço para os olhos e tudo mais. Quais são as memórias mais marcantes da vossa relação de amizade? Esta amizade em que ainda hoje o Pedro tem a chave de casa, da casa onde António Variações viveu, 42 anos depois da sua morte. Tal era próxima à amizade. Nós deixamos a nossa chave de casa com pessoas que são o nosso contacto de segurança e pronto, e o Pedro era o do António. Olha, a amizade foi tão grande que ele é assim, enquanto ele foi vivo, eu posso te dizer uma coisa, e eu não sei quanto é que custava um corte de cabelo. Enquanto ele foi vivo, não sabia quanto é que custava um corte de cabelo. Ele próprio dizia, olha lá, está na altura de sentares aqui na cadeira, senta-te lá na cadeira, se faz favor. Mas também, do género, ele precisava da casa pintada, Pedro, dás-me uma ajuda a pintar a casa, eu ia pintar a casa, dás-me uma ajuda a pintar a barbearia, é assim, ele dizia que eu pus-lhe muito dinheiro na algibeira e eu costumava dizer, eu não ponho a algibeira, eu acresço a amizade. Como é que recordas os últimos tempos de vida do António? Como é que eu recordo? Olha, se eu comecei por dizer que ele é das 3 pessoas que ainda hoje me faz falta na vida, agora imagina como é que é a recordação. Ele tinha, e vocês, os amigos próximos, tinham noção da gravidade da situação? Tínhamos, porque na época, quando foi aquilo que começa por os médicos dizerem que era uma broncopneumonia que ele tinha, isolado como ele estava, não era uma simples broncopneumonia, nem uma grave broncopneumonia, era SIDA. Até porque o funeral do António Variações, ainda esta semana falava com uma pessoa acerca de uma notícia que saiu no jornal, houve uma ordem da Proteção Civil para o caixão ser selado, para não haver contaminação, embora existam muitas pessoas, não é, a quem interessa, que ainda defendem que era uma pneumonia. Fui das pessoas que não tive coragem de ir ao funeral, porque ele para mim emigrou para um país e não me disse para onde é que foi. Como é que foi a vossa última conversa? A nossa última conversa foi no Corri Cabral, ele dizer que não queria morrer antes da mãe. E o que é que sentes mais falta dele? E tudo. Tudo. Tudo.
tudo. Não é... E há uma coisa engraçada, podem pensar que eu fosse algum dos que passou pela cama dele, não passámos pela cama um do outro, e chegámos até a uma conclusão muito engraçada. Como fazíamos parte de um grupo de amigos, e eu conhecia a relação dele, e mesmo que ele teve outras que eu conheci e que não são chamadas para a história. Sim. Que são dele, eu conheci, mas não perguntei porque também não era curioso. É a história dele, não é? É a história dele. Sempre tive aquela coisa de coisa. Ele considerava-me, isto irmão. pode parecer mal, mas um irmão. Mas ele para mim também era um irmão. Ele era um irmão. Ele sabia que ele era dos que podia me telefonar às 2, às 3 da manhã ou à hora que fosse, e eu saltava da minha cama e ia ter com ele. E agora, para finalizar, se o pudesses encontrar hoje e tivesses só 5 minutos, o que é que tu lhe dizias hoje? Se calhar não dizia nada, dava-lhe um grande abraço. Esses 5 minutos era de abraço. É maior a saudade do afeto e da relação de irmãos? É maior essa saudade do que as palavras. Do que as palavras. É muito maior do que as palavras. E o abraço diziam as 1000 palavras que eu não tenho dentro de mim. Esse abraço diziam as 1000 palavras que eu não tenho dentro de mim. Podes ter a certeza. Mas ele também é para mmim. Eu acredito que sim. E sem perguntarmos onde é que andaste. Não é sobre isso, não é? Quando se fazem os reencontros, não é sobre isso. Não é sobre isso. Não é por onde andaste e por onde é que vieste. Ainda bem que estás aqui. E o que é que fizeste? Ainda bem que estás aqui. É, exatamente. Bem, manas, as minhas perguntas estão todas feitas e neste segundo episódio o Pedro há bocadinho estava a falar, e aqui para concluir, o António Variações tinha um relógio na barbearia dele que o Pedro também comprou um igual e instalou aqui no Além, e o Pedro tem um papel super importante, não só como referência da cultura de outros tempos, como a outra dimensão destas figuras icónicas, mas na verdade é uma referência por vários motivos, e na verdade há muitas coisas do Além que eu vou descobrindo e tudo mais que eu vou oferecendo ao Pedro. Quando o Além, e para finalizarmos, quando o Além deixou de ser uma homenagem a António Variações, eu falei ao Pedro de umas gravuras, ilustrações que eu tinha aqui. É só simbólico, mas eu já te dei bustos do António Variações. Então eu quero terminar este segundo... Que está na minha sala, no centro da sala. Eu sei que está bem melhor do que estava aqui no Além, porque tu customizaste com brinco e tudo mais e não sei o quê, muito mais real do que aquilo que... Mas pronto. Personalizei o António ali. Porque tu tens a verdade, eu tenho só o imaginário. Pronto, tu tens a vivência. Mas vocês, em fotografias, eu tenho a vivência, tenho a coisa, eu faço... Eu do busto do António, eu faço o António quase vivo. E ainda não tem 15 dias, teve um casal, meu amigo da Dinamarca, que conheceu também o António, também teve em 2 ou 3 jantares com o António, e quando viu o busto dizia: ó Pedro, é mesmo o António Variações. Não é o coisa, eu dizer, não é o António Variações, é o António Ribeiro. É o Ribeiro. E tens essa sorte, pessoas como eu que têm, e como eu recebi cá o Telmo no episódio anterior, que temos só este imaginário e que gostávamos muito de ter tido a sorte de conviver, tu tiveste essa possibilidade e tens mais verdade do que nós. Nós vivemos só um imaginário, tu viveste a história. Não, pronto, e vocês têm, não, é assim, vocês vão tendo partes da verdade dos verdadeiros amigos. E é por isso que eu valorizo imenso
a tua existência na minha vida, a tua existência no além, e tu um dia teres vindo bater cá à porta. Mas bati-te à porta porque és Pedro Ribeiro. Eu sei que sim. Se não fosses Pedro Ribeiro, eu nunca tinha batido à porta, porque o além, eu sei que o além, eu estou além do Variações, e depois a meia cara que tens, a coisa era o António. Mas eu, se não tens sido Ribeiro, que eu dizia, tenho que perguntar a esta criatura se é alguma coisa ao António. E ainda bem que o fizeste, porque não é sobre as ligações que nos são impostas, é sobre a história que é escrita. E o António escreveu a sua história e é por isso que todos nós o admiramos. E então, tu bateres aqui à porta e dares uma possibilidade de hoje estarmos aqui, de tudo mais o que acrescentaste a este espaço e ao meu coração, eu tenho-te a agradecer, porque eu sei e tenho a certeza que tu viveste a vida e o caminho com o António Variações e não apenas... Parte da vida. E não apenas a partir do momento em que ele morreu. Não, então... exatamente, não fui, é assim, eu fui um felizardo. Nisso, eu fui bom, conforme vocês são os felizardos hoje em dia, também terem a vivência de viverem com determinadas pessoas que vocês só não são vosso imaginário, mas são... Ficarão na história e que um dia nós também podemos estar neste lugar, não é? Que ficam no currículo. Eu digo sempre, o António às vezes dizia isto e muitas das pessoas que eu conheci, Pedro, mas porquê que você não envereda por outra vida, não se torna uma pessoa pública? Essa vida para mim era matarem-me. Não precisas dessa importância. Não preciso. Vou usar aqui uma frase que tu já usaste a contar-me uma história que eu não vou partilhar. E tu também não vais partilhar, percebes? Que é para encerrarmos. Mas a única coisa que eu tenho do António Variações são as memórias. Exatamente. Esta frase contaste-me tu e isso chega. Por isso é que eu te dizia... Posso repartir com muita gente. Não posso dar a ninguém. São as memórias. Nem precisas dessa importância de teres vivido essa história. O que conta é terem vivido. Exatamente. Então, Pedrinho, quero-te dar estas 3 ilustrações para tu pôr lá ao pé do busto. Na verdade, já há muita coisa que a gente partilhou, mas pronto, aqui só de forma simbólica. Tive cá o Telmo no programa anterior e dei-lhe uma pena do António. E então quero-te só passar estas ilustrações e agradecer-te imenso aceitares fazer parte deste projeto, apoiares-me e esta conversa. Em tudo o que for eu sei, até já relógios puseste aqui. Obrigado, Pedro, por ter estado no Abra Mas o relógio foi sempre porque é assim, o António não usava relógios. Mas eu sei que sim, mas ainda o vens cá pendurar outra vez. Pois, mas a história do relógio até não fica coisa. Quando ele abriu a barbearia, eu comprei aquele relógio que dá para os dois lados, é parecido com os relógios de estação, que eu sabia que o António adorava, e eu dizia, olha, isto é para quanta gente marcar horas, o menino saber a que horas é que é. A que horas é que é. Era engraçado. Porque ele é assim, e pronto, ele muitas das vezes não é que ele se atrasasse. Mas vivia noutro tempo, não é? O tempo era dele. Era um tempo dele, eu dizia sempre, são poucas as pessoas que me fazem esperar mais de meia hora. E o António dizia, pois, mas também são poucas aquelas em que, Pedro, também te aparecem depois da meia hora que tu esperas. É que eu apareço, nem que seja uma hora depois. Eu dizia assim, pois, António, dá-me vontade de chamar-te cabrão, porque isso não se diz a um amigo. Terminamos nesta nota. Obrigado, Pedro, por ter estado cá e partilhado coisas tão importantes e inéditas sobre a vivência do António Variações. Obrigado a vocês por estarem deste lado. Esta foi a nossa homenagem a António Variações em 2 episódios super especiais. O passado, o presente e o futuro. Até à próxima, manas.